Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Aqui, professora Bruna Oliveira, eu vou te ajudar a entender e compreender a parte de ecologia voltada para Minas Gerais. Gente, uma coisa muito importante nessa parte e que é muito cobrado dentro do certame é o seguinte, é você compreender a parte mais técnica. Professora, que parte técnica é essa? São as expressões, né? Os nomezinhos técnicos, eles são essenciais para que você consiga marcar na tua prova. Além disso, é fundamental a espacialização de determinados tipos, por exemplo, de vegetação dentro do estado de Minas Gerais. Isso daí vai ser super importante. Então, bora lá que a gente tem muita coisa para falar hoje. Simbora! Então, meus amores, vamos aqui, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa, né, eu vou deixar ali acessado com vocês, são os tópicos que vão ser abordados, né? Aqui a gente vai abordar a vegetação, né, os biomas de Minas Gerais e os outros tópicos, todos eles têm a ver com esse tópico maior, né? Então nós vamos ter a vegetação de altitude, a questão da formação das vegetais, né, em áreas mais elevadas, a fragmentação florestal, a fitogeografia, né, as características das principais formações como o cerrado, a Mata Atlântica e o campo rupestre. Gente, bastante cuidado com o campo rupestre, tá? Que apesar de ser um nomezinho diferente, né? Ele faz parte, sim, aí do nosso território de Minas Gerais, tá certo? Então, muito, muito importante quando a gente fala de todos os biomas, primeiro, saber alicerçar, né, onde eles estão e espacializar e saber as principais características de cada um. Professor, é muito diferente de uma para outra, com toda certeza. A diferença do Cerrado para a Mata Atlântica é gritante. Gritante mesmo, né? Então é muito, muito importante que a gente saiba diferenciar essas características de cada um, tá bom? Então vamos lá. Quais são os principais biomas, né, que nós vamos encontrar dentro de Minas Gerais? Nós vamos encontrar 4 grandes denominações de biomas dentro de Minas Gerais, como, por exemplo, a Mata Atlântica, o Cerrado, o campo de altitude ou campos rupestres. Gente, esse daqui, eu vou deixar até grifado aqui, ó, com um asterisco. Por quê, professora? Por ter esses dois nomes, é de suma importância que a gente saiba os dois. Professora, mas eu só conheço como campo rupestre. Massa, perfeito. Mas eu preciso que você também lembre que são os campos de altitude, que é a mesma coisa, tá? Porque senão a gente vai ter um problema, tá? Porque dentro da prova, apesar dele colocar no edital que é os campos rupestres, né, que ele se refere a campos rupestres, gente, concurso ele vai querer te derrubar. Nós sabemos disso. Então é importante saber que ele pode cobrar de uma outra forma, assim como ele, né, tem outra expressão, que é um sinônimo, tá certo? O professor estaria errado? Não, não está errado. Por ser um sinônimo, ele tem todo o direito de ser cobrado. E o último é a mata seca, tá? A mata seca, gente, é o que a gente lembra muito a caatinga, né? Lembrando que a Mata Atlântica, né, é um bioma gigantesco que ele sai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ninguém é obrigado a enxergar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ô, comédia, vamos botar aqui, pronto, agora sim. Que sai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O cerrado, ele vai ocorrer principalmente na região centro, oeste, na região sudeste também, né? Não à toa que ocorre em Minas Gerais. O campus de altitude é endêmico da região e a mata seca também. A mata seca também lembra muito, gente, sabe o que? A nossa querida caatinga, né? Vale lembrar que nós temos uma das características, né, da caatinga em Minas Gerais, que é, por exemplo, fazer parte do polígono da seca, que é, por exemplo, ter o Rio São Francisco, a nascente do Rio São Francisco.
né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, ter esse discernimento, né, da importância, tá bom? E outra coisa, professora, a vegetação, os biomas, a gente tem que entender só a vegetação. Vamos lá. O bioma, gente, ele é um conjunto complexo, no qual ele vai depender de outros fatores. Professora, quais são esses outros fatores? Como, por exemplo, o clima, o relevo e as bacias hidrográficas. Vou te dar um exemplo muito claro com relação a isso. A Mata Atlântica, ela vai acontecer geralmente próximo ao litoral. Por quê, professora? São vegetações que dependem de um clima úmido, por isso que são de grande porte. Tem áreas que ele vai acontecer em áreas de planície litorânea, que é muito próximo ao litoral, né? Então, ó, o relevo influenciando. E geralmente vai ter bacias hidrográficas perto e principalmente rios principais, né? E aí, ó, tem umas bacias hidrográficas, que é a disponibilidade de água, tá certo? Então a gente vai ter todas essas variáveis, elas devem ser consideradas dentro de um ecossistema complexo, como é os biomas, tá bom? Quando a gente junta todo mundo aqui, é o que nós vamos chamar, né, a junção do clima, relevo, bacias hidrográficas mais os biomas, é o que nós chamamos, gente, de domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos. Vou botar aqui a lista. Morfoclimáticos. Professor, o que seriam esses domínios morfoclimáticos? É a junção de tudo. O combozinho, né, a gente tem que ter a compreensão que a união de todas essas características vai dar uma característica de uma vegetação, por exemplo, que também pode influenciar no solo, que também pode influenciar em outras áreas. Assim como também, gente, nós não podemos esquecer que pode influenciar, sabe aonde? Na nossa vida. A professora influencia na nossa vida com toda certeza. Não, assim, né? É algo que a gente não deveria nem pensar. Por quê? Professora, como é que vai influenciar na nossa vida? Vamos lá, a galera que vive na área que é de semiárido. Ela é totalmente adaptada, tem as formas de conviver com o semiárido, como, por exemplo, a implementação de irrigação, para propiciar o quê? Propiciar o surgimento aí de agricultura, até mesmo para subsidiar a vida, ter existência de vida na região. Né? Então é importante a gente lembrar dessas variáveis. E quando a gente fala, gente, de biomas, eles são extremamente importantes. Sabe para quê? Para a nossa economia. Eita, professora, também. Esse pobre aqui, ó, sofre o pão que o diabo amassou, o cerrado. Por quê? Porque é um dos mais devastados. O mais devastado de todos que a gente vai ter aqui no Brasil é esse daqui, ó, a Mata Atlântica. Até porque, gente, nós temos que lembrar da parte histórica. Onde é que os portugueses chegaram? Né? Chegaram no litoral. Onde é que fica a Mata Atlântica? No litoral. Eita, professora, E foi a partir de lá que eles começaram a fazer o quê? Que eles começaram a fazer o processo de exploração, principalmente do pau-brasil, né? A priori, no primeiro momento, tá bom? Então, muito importante lembrar disso. Mas vamos começar aqui, né, gente? Depois dessa introduçãozinha pra gente entender direitinho, vamos lá. Aqui coloquei um mapa para vocês, vou dar um zoom para a gente ver, tá? Tem alguns órgãos, tá, de Minas Gerais, gente, que disponibilizam o próprio governo do estado. Tem uma partezinha no site lá que ele coloca vários mapas de tipos diferentes, como, por exemplo, da região metropolitana, da população, né? A questão da delimitação de acordo com a vegetação. Então, é bem interessante quando a gente dá uma olhadinha, né, e tem essa compreensão. Então, aqui nós vamos ter, ó, a divisão, né, de acordo com a vegetação. Professora, mas aqui tá aparecendo a caatinga, né, verdinha. É o que a gente vai já fazer analogia, tenha calma, vai dar tudo certo. Cerrado, né, ó, o laranjinha aqui, é o que tem uma predominância aí bem considerável dentro do estado. E o estado de Minas Gerais, ele é gigantesco, né, gente? Depois nós temos, ó, a floresta atlântica, tá? Professora, mas você disse que tem proximidade do litoral, mas aqui nós não temos saídas para o litoral. Mas, gente, isso aqui é próximo, tá? A gente não pode desconsiderar essa proximidade. Professora, é próximo? Não, gente, é próximo, tá? Geograficamente aqui a gente tem
né? Eu vou falar de uma forma bem objetiva. Nós temos capacidade de entrar e influenciar essa parte aqui, tá? Então não esqueçam disso. Nós vamos ter os campos rupestres, que são as áreas, né, de altitude, aqui ó, rosinha. E nós vamos ter a nossa amada Caatinga, tá aqui ela toda no norte de Minas Gerais. E é justamente aqui, gente, onde nós vamos ter o que nós chamamos o polígono da seca. Inclusive, é onde nasce o nosso queridinho São Francisco, né? O Rio da Integração, Rio São Francisco. Gente, se eu disser para vocês que muita gente aqui do Nordeste nem sabe que ele nasce em Minas Gerais, jura que ele nasce por aqui? Ou pior, que ele nasce no Norte, né? Porque a gente sempre faz essa associação. Mas ele nasce no norte de Minas Gerais. Inclusive, o norte de Minas Gerais tem uma proximidade com relação às características físicas, tá, gente? Muito parecido com o que tem no nosso semiárido. É semiárido, na verdade, né? Então, nós vamos ter a presença dele justamente nessa região. Ei, só uma coisa. O São Francisco, ele só nasce, tá? Só nasce. E ele vem desembocar aqui no Nordeste, na divisa de Alagoas com o Sergipe. Tá? Só para deixar bem, ó, bem consolidado, até porque como nasce, né, em Minas Gerais, é importante também deixar isso bem consolidado, tá bom? Ei, floresta, a Mata Atlântica, né? Professora, por que ocorre Mata Atlântica? Por conta dessa proximidade aqui do litoral. Ah, professora, não temos litoral. Sim, gente, sei disso. Mas, por o Espírito Santo e o Rio de Janeiro ser uma estreita faixa, isso que a gente considera estreito dentro da geografia, a gente ainda consegue ter influência aí da maritimidade, né, que a gente costuma falar, ó. Maritimidade. Professor, o que é a maritimidade? É a influência que o mar tem na região, tá bom? Que aí vem trazendo umidade, né? Quem é surfista aí deve saber que nós temos o processo da maresia, que é as gotículas de água que saem, né, a partir da quebra das ondas do mar. Isso daí vai influenciar também na quantidade de umidade na região, tá bom? Então, bora lá, vamos continuar. Então, vamos adentrar aqui as características, né, gente, de cada bioma. Vamos começar pelo Cerrado. Ó, vimos aqui que o Cerrado tem uma predominância considerável dentro do estado. Vale lembrar que o Cerrado é o que nós chamamos também de savana brasileira, tá? Ah, professora, mas a savana que tem no continente africano, sim. E aí eu vou voltar lá no iniciozinho para vocês. Lá na nossa quinta série, sexto ano, quinto ano, a gente estudou um negocinho chamado Teoria da Deriva Continental. O que é que dizia isso? Que o continente sul-americano era o encaixe perfeito do continente africano. Sério, professora, sério. E nesse encaixe perfeito, quando houve a separação, muitas características elas permaneceram nos dois e são muito parecidos. Qual é a diferença? É que aqui a gente não teve, né, um elefante, uma girafa, uma coisa assim, né, mais expressiva. A gente ficou com a onça, né, com a sucuri, com as jiboia, umas coisinhas mais humildes, um tatu, né, mas a vegetação ela é muito parecida. Gente, nem só a vegetação, não só a vegetação. Já vieram vários pesquisadores, e isso daí, ó, há séculos é estudado e já foi comprovado que o nosso litoral, a litologia, né, a parte das rochas, dos solos, até o próprio relevo, parece muito com o que tem na costa africana, né, na costa leste africana, tá certo? Então é muito na costa oeste, perdão, africana, que é justamente o encaixe perfeito que nós vamos ter aqui no Brasil. Então, o cerrado, né, o que vai predominar aí dentro do estado, cerca de 50% do estado é de savana, de cerrado. Nós temos que lembrar a questão da espacialização. Ele vai estar próximo aos rios São Francisco e o Jequitinhonha, né, as bacias desses rios. Lembrando que quando eu chamo de bacia, é algo complexo, tá? Vou até colocar logo aqui para vocês. Vamos lá. O que seria uma bacia hidrográfica? É todo um sistema que nós vamos ter de recurso hídrico, no qual dentro desse sistema eu vou ter um rio principal, os seus afluentes, ó, e os seus subafluentes. Eita, professora, parece uma folha, é. Gente, é a melhor analogia que a gente tem para fazer sobre bacia hidrográfica. Esse aqui ao centro é quem? Ó, esse aqui é o que nós vamos chamar de rio
principal. Rio principal. Já esses daqui, ó, esses daqui, vamos pegar aqui, esse é o que nós vamos chamar de afluentes. Esses daqui é o que nós vamos chamar de subafluentes. Certo? E aí nós vamos ter a composição de toda uma bacia hidrográfica. Rio principal, seus afluentes e subafluentes. É uma região também, gente, que tem um grande potencial econômico, que geralmente vai ser dividido aí por áreas mais elevadas, porque pela ação da gravidade, a nascente do rio geralmente fica em áreas mais elevadas. E aí a gente sabe, né, que a água, pela ação da gravidade, vai fazer o quê? Vai rolar e vai descer, tá bom? Aqui é o que nós vamos chamar de foz, tá? Foz. Exemplo, São Francisco, a sua foz é no Oceano Atlântico. É o que nós vamos chamar de foz exorreica. Mas isso é tema de outras aulas, tá bom? Mas só para a gente deixar bem consolidado e lembrar que tem uma importância econômica muito grande. Na composição do cerrado, gente, nós vamos ter uma composição que as características da vegetação aqui, ó, é muito delimitado o que nós chamamos de composição vegetacional, tá? Como seria essa composição vegetacional? São as principais características, como é que elas vão se apresentar, quais são os tipos de vegetações. Então, nós vamos ter as graminhas, né, como o nome já diz, a espécie de gramas, nós vamos ter os arbustos e as árvores. Detalhe, boa parte dessas árvores aqui, elas são adaptadas a pouca disponibilidade de água, tá? Que é muito importante na região, que não tem, né? Nós vamos ter como, por exemplo, o angico, o bartimão, a aroeira, o ipê e a copaíba. Gente, a copaíba, inclusive, ela é muito utilizada para tratamentos de cicatrização, né? Com o óleo de copaíba, né? Ele é, gente, super requisitado. Né? E tem um valor agregado muito grande, bem importante lembrar. E a fauna, nós vamos ter nossos amiguinhos, ó, o tamanduá, o tatu, a anta, a jiboia, o cascavel e o cachorro do mato, né? São as coisinhas assim, não fica um elefante aqui, né? Não ficou uma girafa. Então aqui eu coloquei uma imagem da vegetação. Professor, ó, a graminha aqui, eu achei bem interessante que a gente encontra as denominações que a gente viu aqui. Quais são as denominações? Ó, recordando, graminhas, arbustos e árvores. Vamos lá. Temos as graminhas, aqui, ó, graminhas, pequenininhas, de pequeno porte. Professora, mas a savana, a graminha, não sei se vocês lembram do Rei Leão, é de grande porte. Quando tem o Timão e o Pumba, né, brincando um com o outro, no meio da grama, é de grande porte lá. Mas é de cada região. Aqui não deixa de ser uma graminha, lá também é uma graminha, só que de grande porte. Nós vamos ter a presença de árvores, ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas a árvore tem uns troncos bem fininhos e tortos. Professora, por que que os troncos são fininhos e tortos? Porque, gente, isso aqui é uma forma de adaptabilidade à questão da pouca disponibilidade hídrica, tá? Olha, se você for ver, as copas, elas não são densas. Aqui também é um outro mecanismo, porque se eu tiver muitas folhas, há uma maior probabilidade de eu fazer o processo que nós chamamos, vou botar aqui de laranja para enxergar, ó, de evapotranspiração. Professora, que fenômeno é esse de evapotranspiração? Gente, a evapotranspiração é a perca de água para o ambiente, feita por quem? Pela vegetação. Então, se eu tiver uma grande disponibilidade de folhas, eu vou perder muita água. Então, vai ter uma maior probabilidade de eu fazer o quê? Morrer. É, professora? É. Tá? Por isso que é interessante que não tenha tantas folhas e as folhas em uma determinada época do ano, elas caiam. Principalmente nas épocas onde nós vamos ter mais o período de estiagem, porque aí é um mecanismo de deixar a água armazenada aqui dentro, ó, e ela não morrer, tá bom? E nós vamos ter os pequenos arbustos, né, que a gente encontra aqui atrás, ó. São pequenos plantinhas de pequeno porte, de pequeno a médio porte, tá bom? Então isso daqui, ó, é importantíssimo, são características maravilhosas que a gente deve lembrar do nosso querido Cerrado. Vale lembrar também que o Cerrado, gente, ele é o segundo maior bioma da América do Sul. Eita, professor, é mesmo? É, tá? Ele vai ser composto por solos, né, que são extremamente o quê? Solos que são pobres em nutrientes.
professor, e como é que tem agricultura? Como é que tem pecuária nessa região? Gente, isso aqui é tudo por meio de técnica, tá? Ó, então, solos pobres de nutrientes, eu consigo resolver com técnica. Professora, que técnica é essa, por exemplo? A calagem, que é muito utilizada na região centro-oeste por conta dos solos ácidos. Ah, professora, quer dizer que a gente consegue reverter isso? Reverter é uma palavra muito forte, mas você consegue adaptar para que a gente consiga, né, aí utilizar de forma mais rentável, tá certo? Então, nós vamos ter esses solos que são pobres em nutrientes, são porosos. Por outro lado, o que é que significa ser poroso? Tem várias partículazinhas que são buraquinhos que são abertos. Isso daqui possibilita, gente, o processo de infiltração. Então, vou te dar um exemplo. Choveu na região, choveu aqui, chuva, chuva, chuva. Vai propiciar com que essa água ela infiltre. Vai ser bom para quem? Para o solo e para a vegetação local. Porque o solo vai ficar recarregado. Nós podemos ter a possibilidade da criação aí de lençóis freáticos, nos quais vão alimentar a vegetação. E aí ele pode armazenar, por exemplo, para uma determinada época do ano, quando for a escassez, tá? E o solo, ele é o quê? Avermelhado, tá? Ah, professora, eu posso dizer que é vermelho? Não, gente, tem que colocar o avermelhado. Porque esse avermelhado, dentro da geologia, nós vamos ter várias colorações. É mesmo, professora? É. E aí, isso daí faz com que tenha um diferencial, não é a mesma coisa de botar aqui é vermelho, tá bom? Outra coisa, gente, que é importante lembrar, o pobre do Cerrado, ele passa por um processo de desmatamento causado pelo agronegócio, tá? Pelo agronegócio. Professora, quais atividades são mais implementadas? A questão da criação bovina, né? Nossos amiguinhos, as vaquinhas e os boizinhos. E nós vamos ter também muita cultura da soja, a cultura do milho, que aí são extremamente predatórias. Para fazer esse tipo de agricultura, o que é que eles fazem? Taca-lhe fogo aqui, ó, em tudo, para deixar o campo limpo, né, como eles costumam falar. Não é à toa que o bioma, né, do Cerrado já teve ó, cerca de 41% da sua mata e vegetação natural devastada. Tá? Eita, professor, é muita coisa, gente. É quase metade de todo o bioma. Não é à toa que ele é classificado como uma área de hotspot. Professor, o que é uma área de hotspot? É uma área que tem um grande potencial de extinção. Extinção. Eita, professora, é mesmo? É. O que seria extinção? Não tem mais. Ah, professora, é extinção só das plantinhas? Não. Só dos bichinhos, né? Dos dois. Extinção de várias espécies que são endêmicas só da região. E aí, por isso que foi incluído nas áreas de hotspot, né? Então, professora, é uma classificação só para o Brasil? Ó o dedinho, ó. Não, é uma classificação internacional, tá? Por isso que assim, né, já fica o alerta que isso daí não é algo que a gente está falando. São especialistas no mundo todo. Que há várias áreas no mundo que são consideradas de hotspot, que tem um grande potencial de entrar em extinção. Professora, como é que é classificado? De acordo com o processo de desmatamento e o seu avanço. Como a gente sabe que aqui o avanço do desmatamento é muito grande nessa região, principalmente em decorrência, né, da agropecuária, por isso que ele já foi colocado dentro das áreas de hotspot, tá certo? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Eita, Mata Atlântica. Essa daqui, ó, perfeita, maravilhosa, zero erros, né? Gente, a Mata Atlântica é o segundo maior bioma, né? Só perde aí para o Cerrado, dentro do estado de Minas Gerais, tá certo? Onde nós vamos ter em áreas próximas de serra, né? Como na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Se você for prestar atenção, serra tem altitude. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó. Altitude. Em elevadas altitudes, nós vamos ter temperatura menor. Temperatura menor. Certo? Essa temperatura menor faz com que tenha uma maior disponibilidade de água, porque vai ter uma maior umidade. E aí as plantinhas aqui, né, da Mata Atlântica vão possuir um grande porte,
porque vai ter uma grande disponibilidade hídrica. Então ela pode crescer à vontade. Diferente das pobrezinhas daqui, né, gente? As bichinhas bem maguinhas, ó, né? Só os arbustozinhos, só, né? Enfim, aqui eles vão ter uma grande disponibilidade hídrica. Olha o índice pluviométrico. 1.500 milímetros no mínimo. Gente, região de Cerrado, região de Caatinga, né? Que aí a gente vai ter a questão da escassez, nós vamos ter níveis pluviométricos de 800, 1.000, né? É pouquinho. A plantinha, né, ela vai ter que se virar para sobreviver aí a longos períodos de estiagem. Aqui não, tá? Então a vegetação ela vai ser densa, né, e permanentemente verde, porque ela vai ter disponibilidade hídrica. Aqui eles não vão ter problema, gente, de perder água para o ambiente, porque eles têm água no solo. Não é à toa que as folhas elas são grandes e lisas. É o que nós vamos chamar de plantinhas higrófilas ou é o higrofitismo, né? Porque tem uma grande disponibilidade de água. Vou botar aqui, ó, grande disponibilidade de água, certo? Professora, por isso que elas crescem, por isso que elas têm folhas grandes, sim. Olha a diferença, né? As que são pequenas, as folhinhas são grandes. As que são de grande porte, né, como as grandes árvores, elas têm folhas grandes também. Então, assim, ela tem uma grande quantidade, é de grande porte, e é isso, tá? Porque tem uma grande disponibilidade de água. Então, nós vamos ter as briófitas, os cipós, né? As orquídeas, eu não sei se vocês já viram, né? Orquídeas, mas elas são grandes, tem uma folha que ela é bem larga, né? E ela é muito sensível. E ela precisa, principalmente, de umidade. Por conta dessa umidade, ela vai o quê? Se desenvolver, tá certo? Então, aqui a gente vai ter que é a segunda floresta mais ameaçada do mundo, até porque foi onde chegaram os colonizadores, certo? E aí tiveram, né, o primeiro contato. Aqui, né, no Brasil, na Mata Atlântica, houve um processo, gente, que não foi nem de agricultura, mas o processo que nós tivemos foi o da exploração extrativista, tá? E aí, nesse processo de extração extrativista, é o que nós vamos chamar, ó, extrativismo vegetal, que foi retirado quem no meio da conta, né? Quem foi retirado aí nessa parte da Mata Atlântica a priori? O nosso pau-brasil, tá? Pau-brasil. Gente, não à toa que o pau-brasil, ele tá ameaçado de extinção. É sério, professor, é sério. Ele tá ameaçado de extinção? Sim, tá? Por quê? Ele foi retirado de forma extrativista. Qual a diferença do extrativismo pro que a gente chama de agricultura? No extrativismo, você só retira. Na agricultura, você coloca e você retira, tá? Então, aqui no caso, a gente só fez o quê? Só retirou, tá bom? E aí, por isso que a gente vai ter nessa questão também do desmatamento. Não só isso, é onde boa parte da população brasileira se fixou. Gente, Mata Atlântica, ela vai sair do litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Se você for prestar atenção, as grandes capitais que nós temos hoje no Brasil, elas são no litoral, né? Justamente nessa faixa. Ah, professor, você não está falando em Minas Gerais? Gente, mas lembra que aqui é uma faixa bem estreita, ó, que a gente mostrou no mapa. Então, é incluída aí sim, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam disso não. Então, gente, quando a gente fala da pobre da Mata Atlântica, ela já foi, boa parte dela desmatada por conta do processo de urbanização e principalmente pela especulação imobiliária. Então, teve um crescimento totalmente desordenado, sem planejamento urbano. Professora, mas seria possível crescer cidades e a gente manter essa vegetação? Seria. Com o mínimo de impacto. Teria sempre um impacto ambiental? Sim, mas a gente teria aí o processo, né, também de a gente ter uma minimização, né? Talvez algumas espécies, como por exemplo o pau-brasil, ele ainda estivesse em voga, né? O pobre, gente, até hoje, ele começou a ser explorado lá na época do início da nossa colonização, até hoje ele está em processo de extinção, né? Para tentar recuperar
porque ele é endêmico da região da Mata Atlântica. Eu não consigo colocar ele no Cerrado, eu não consigo colocar ele numa Caatinga, não. Ele é endêmico da região. O que significa ser endêmico? Só ocorre naquela área, tá bom? E aí a gente vai ter, né, aqui... E a gente teve também... Aí não bastava só isso. Também teve a questão da produção do café. Então, retira a vegetação para dar espaço a quê? A produção cafeeira, que é forte em Minas Gerais, né, que ao longo da história, né, foi implementada em Minas Gerais e foi implementada em São Paulo também. É igual a professora foi? Foi. Né? E mata tudo, né? Besteira, a gente quer ganhar dinheiro, porque a coroa portuguesa estava preocupada com isso. Não à toa que o Brasil era uma colônia de exploração. Já com relação à classificação, né, nós vamos ter vários ecossistemas dentro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela vai ser classificada em alguns ecossistemas, como, por exemplo, a floresta umbrófila. Professora, o que seria um umbrófilo? Umbrófilo, gente, também é a questão das folhas serem grandes, tá? Deixa eu colocar aqui, folhas grandes. Se a folha é grande, ela muito provavelmente ela é higrófila, né? Porque vai ter o quê? Uma grande disponibilidade de água. Uma coisa leva a outra, né? Então, dentro da Mata Atlântica, nós vamos ter a floresta umbrófila densa, a floresta umbrófila aberta, a umbrófila mista, a estacional decidual e a estacional semidecidual. Gente, essas duas aqui é quando vai ficando mais próximo de áreas que são mais secas. Por quê? Quando uma plantinha é decídua, né, que é a palavra correta, que é o termo correto, ela tem uma grande adaptabilidade. Em que sentido? Em uma determinada época do ano ela vai cair. Ela vai se adaptar aqui no período mais seco, ela vai cair sem matar o tronco, né, sem matar a árvore principal. E aí é uma forma de adaptabilidade, assim como a gente viu lá no Cerrado. Tá? Então, nas épocas mais secas, elas vão cair suas folhinhas para que não mata a planta, tá bom? Porque aí vai evitar o quê? O processo da evapotranspiração, evitando assim a morte da plantinha, né? Então aqui, gente, no geral, nós vamos ter plantas, né, árvores de grande porte que podem chegar até 60 metros de altura, tá certo? Então, são plantas que são grandes, não são pequenas. E a gente tem que lembrar, ó, umbrófila, hidrófila, porque tem disponibilidade de água. Tem uma grande disponibilidade de água, tá certo? E, por conta disso, a planta, ela também vai soltar o quê? Umidade. No que ela solta umidade, ela vai criar microclimas naquela região. Se você for, gente, em regiões que são de mata, né, fechada, o clima geralmente é um pouco mais ameno, porque as plantinhas estão perdendo água para o ambiente, então fica úmido. Ah, professora, mas é horrível, porque fica abafado. Fica quente, mas tem umidade. Dá a sensação, mais especificamente a sensação de você estar sufocado, porque tem água, mas é quente. Então o seu corpo fica entrando em colapso, né? Então é bem interessante. Só nessa região nós vamos ter 8.000 espécies endêmicas. Mais uma vez, o que é endêmico ocorre apenas nessa região. Nessa região. Certo? Só ocorre nessa região. Não tem em outra região, não. Aí o que é que acontece? Uma vez desmatado, uma vez devastado, morreu Maria Preá. Não tem como encontrar um bichinho ou uma vegetação que é na Mata Atlântica, lá na Caatinga, lá na Floresta Amazônica. Não. Vamos dar um exemplo, são similares. Floresta Amazônica tem grande porte, assim como a Mata Atlântica, mas não são as mesmas espécies, né? Então a gente vai ter justamente esse problema, né, que é muito recorrente aí na área do bioma da Mata Atlântica. Já quando a gente fala, né, das áreas de campo de altitude opa, a palavrinha, campos rupestres, né, que é como veio aí no nosso querido edital, a gente vai ter uma área que é de menor porte, por conta também da disponibilidade hídrica. Disponibilidade hídrica. Disponibilidade hídrica é disponibilidade de quê, gente? De água.
né? Então ela vai ser um pouco mais adaptada. Então nós vamos ter aí o predomínio de vegetação que é herbácea, né, que é pequenininha, no qual os arbustos vão ser escassos e as árvores raras e isoladas. É mais comum você encontrar, por exemplo, nessa região, só os pequenininhos, né, aquela vegetação menor, as graminhas, tá? Vão ser encontradas aonde, professora? Principalmente na Serra da Mantiqueira, do Espinhaço e da Canastra. Opa! Bem aqui tem um amiguinho que a gente quer falar sobre ele. Serra da Canastra é onde vai nascer quem? O Rio São Francisco. É mesmo, professora? É sim. O Rio São Francisco, gente, nasce aqui. Rio São Francisco. Tá? Ele nasce na Serra da Canastra, que é justamente ao norte do estado de Minas Gerais, e vem subindo em sentido ao Nordeste, que é uma área, né, que nós vamos ter uma proximidade, né, do que a gente vai ter lá da questão do semiárido, tá certo? Então aqui nós vamos ter áreas que são superiores, né, a 900 metros. Então tem que lembrar de outra coisa. Quanto maior a altitude, nós vamos ter temperaturas menores, ó, temperatura menor. E a vegetação, gente, ela tem que ser menor. Vegetação menor. Certo? E aí a gente vai ter, por exemplo, a questão da gente ter uma adaptabilidade para isso. Tanto como se adapta à seca, a vegetação também vai se adaptar à questão da temperatura, né? Quando a gente vai em áreas mais quando a gente vai em áreas mais frias, como por exemplo nas zonas polares, nas zonas temperadas, a vegetação é pequenininha, porque a vegetação, gente, ela é muito sensível ao frio. E aí o que é que acontece logo? Ela queima, tá? Então, por isso que ela é adaptada e de pequeno porte. Por isso que a gente colocou aqui, ó, ela é o quê? Herbácea, tá bom? Já quando a gente fala, tá aqui, ó, nas regiões mais elevadas, são adaptadas, né, a solos ácidos e pobres em nutrientes. Esses solos aqui, gente, eles sofrem muito com o processo de lixiviação. Professora, o que é a lixiviação? É quando tem a lavagem do solo. E aí, nessa lavagem do solo, é o quê? Retirado os nutrientes. É retirado de todos os jeitos. Retirados os nutrientes, tá certo? E aí é típico de onde tem afloramento rochoso, que é justamente essas áreas que a gente vê as rochas expostas. Professora, tem como nascer vegetação aí? Tem, gente, tem. Até porque as rochas, ela é um conglomerado de vários nutrientes e sais minerais. Então, possibilita, sim, o surgimento, né, de vegetação nessa região, tá certo? E aí a gente vai ter, né, uma forma bem restrita, né, ó, em áreas que são arenosas, pedregosas, no qual nós vamos ter solos rasos e que são mal drenados. O que significa esse mal drenado, gente? É que ele não infiltra. Não tem infiltração. Certo? Não há infiltração nessa região. E aí ele é adaptado para isso. Então ele vai pegar água de onde, professor? Da onde tiver. Se tiver um porozinho, né? Como ele é arenoso, as raízes elas são fininhas para justamente adentrar dentro desses poros, tá certo? Já com relação, né, à mata seca, né, que aí tem uma proximidade muito grande do que nós chamamos de caatinga, nós vamos ter principalmente ao norte, que aí é justamente na área do Vale do Rio São Francisco, né? Lembrando que o Vale do São Francisco, ele vai fazer parte do que nós chamamos de polígono da seca, certo? O polígono da seca, que é justamente uma região que vai ser característica do semiárido. E aí nós vamos ter a nossa amada caatinga, tá certo? Professora, quais são as características das plantinhas dessa região? São plantas que geralmente são espinhosas. No lugar de folhas, eu não tenho folhas, né? Eu vou ter o quê? Espinhos, tá?
Os galhos são secos, né, e tortos, e eu vou ter poucas folhinhas ao longo de todo o ano. E geralmente essas folhas é o que nós chamamos de caducifólias. O que acontece? Determinada época do ano ela vai cair. Certeza, certeza, tá? Então, aqui é um exemplo disso, né? Aqui é uma plantinha chamada pau dos ferros, que é extremamente adaptada ao clima do semiárido, tá bom? Que aí, quando a gente fala, né, da questão da proximidade do semiárido, polígono da seca, aqui nós vamos ter só 3 meses de chuvas. No máximo 4, estourando, tá? Quais são o outro nomezinho que a gente dá para as plantinhas, né, que é uma característica das plantas do semiárido, da caatinga, são plantas xerófitas. Aqui, gente, bastante cuidado, tá? As plantas xerófitas, elas também podem ser chamadas de xerófilas, tá? Professor, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Xerófitas ou xerófilas. Significa que as plantas elas vão ser extremamente adaptadas ao pouca disponibilidade hídrica. E aqui um dos melhores exemplos que a gente tem são os cactos. Os cactos, gente, ele cria o seguinte sistema, mecanismo, né, que a gente costuma falar. Tá aqui o cactozinho, ó, cacto. Eita, como desenha cacto. O cacto, ele não tem o quê? Não tem folhas. Ele geralmente vai ter o quê? Espinhos, né? Ele vai ter espinhos ao longo dele, porque se ele tiver folha, ele tem uma maior possibilidade de fazer o quê? Perder, né, água para o ambiente. Então ele vai ter espinhos, porque o espinho não perde tanta água, e dentro dele nós vamos ter um grande reservatório de água. Se você cortar um cacto ao meio, gente, você vai ver que ele vai ser todo repleto e preenchido de quê? De água, tá? Ele vai ser todo repleto e preenchido de água aqui dentro. Então é bem interessante porque é um mecanismo. Outra coisa que é um mecanismo das plantinhas xerófitas, raízes profundas. Raízes profundas. Professor, o que são essas raízes profundas? Por que elas são profundas, né? Já começa daí. Elas são profundas, gente, para procurar água, tá? Então ela é extremamente adaptada em áreas secas, porque não vou ter água na superfície, lasca ali uma raiz profunda e aí a gente consegue encontrar água aí no subsolo. Quando tem, porque quando não tem, ela vai armazenar dentro dela. Ó, quando é arbustiva, né? Ela vai ser os tronquinhos finos, lembra muito do cerrado. São bem tortinhos, né, ó, finos e tortuosos, que é justamente aqui de acordo com o crescimento, né, da questão da posição da luz do sol e disponibilidade de água. Você vai vendo que cada ramificação dos galhos vai ficando cada vez o quê? Mais fino, tá bom? Então, muito interessante quando a gente fala aí da mata seca, né? Quais são as subclassificações que a gente também tem na mata seca? Nós vamos ter a mata seca sempre verde, a mata seca semidecídua, né, que é a mais comum, e a mata seca decídua, tá? A semidecídua, gente, é aquelas que as espécies, nem todas, perdem suas folhas, tá? Professor, o que chama de mata verde sempre verde? Né? Mata seca sempre verde, porque aqui são as áreas que são mais próximas, por exemplo, às margens do Rio São Francisco. Nessa região é o que nós vamos chamar também de caatinga verde. Caatinga verde. Que como eu tenho a proximidade do rio, né, a gente vai ter o quê? Vai ter uma maior umidade, disponibilidade de água na região, tá certo? Já quando a gente fala, né, disso, é interessante porque ela vai se adaptar. Ela tanto se adapta a ter uma maior disponibilidade de água, como também é mais chique ela se adaptar ao quê? A pouca quantidade e disponibilidade de água por conta das condições climáticas, tá? Nessas áreas, elas podem chegar, por exemplo, na área de sempre verde, né, a ter um porte arbóreo e ter de 15 a 25 metros de altura, tá certo? E aí a gente vai ter plantas que, como o pau dos ferros, né, tem a jurema. Não sei se vocês já viram jurema. A jurema, gente, ela tem um grande porte. Ela tem um grande porte e ela é bem fininha. E por ser fininha, ela vai ter alguns espinhos, né? É uma garra, assim, ó. E aí, gente, por isso que aqui no Nordeste tem os chamados vaqueiros, né? O que é que os vaqueiros eles usam? Usam o gibão,
né? O que é o gibão? Eles soltam os bichinhos mata fora, na caatinga, e aí como eles precisam ir caçar, né? Caçar assim, né? Botar de volta pro curral, eles colocam o gibão porque tem muita jurema. E, gente, quando a jurema ela pega na pele, ela entra, porque ela é uma garra. Então ela não vai fazer só assim como o espinho de uma flor, né? Ela vai fazer assim e vai sair rasgando. É uma dor. Olha, é melhor nem experimentar, tá? Não, né? Deixa baixo que é melhor. Com relação aos impactos, gente, né? Que a gente falou de todos esses biomas. Todos eles são bastante impactados pelas questões agrícolas e também pela questão da urbanização, pelo ocupamento urbano, tá? E aí a gente vai ter mudanças extremamente drásticas dentro do nosso ecossistema, principalmente vinculado à questão da agricultura, como por exemplo, alterações morfológicas, físicas e químicas, além das biológicas, como, por exemplo, quando eu tenho uma adição de fertilizante. O fertilizante, professora, é para tornar o solo fértil. Só que, gente, fertilizante, agrotóxico, pesticida, eles são compostos de substâncias químicas. Por serem compostos de substâncias químicas, a gente tem um problema aí gigantesco. Porque essa substância química ela vai se acumulando. Aí adivinha para onde é que ela vai? Ela vai, no final das contas, para o nosso organismo. Eita, professora, quer dizer que não basta só a discussão sobre os agrotóxicos? Não. Hoje a discussão ela é mais ampla. Ela se dá também por meio dos fertilizantes, né? A questão de como a gente vem tratando o solo. Porque, gente, se o solo ele não for tratado de forma adequada, pode propiciar, por conta desse uso exacerbado, um processo chamado de desertificação. O que é a desertificação? É o processo de tornar um deserto, tá? E por meio disso, né, nós vamos ter aí um processo que é muito latente no Brasil todo e é estudado no mundo todo, tá? E a gente, quando tem um processo de desertificação, é praticamente inviável você ter o manejo, né, para tornar aquela terra fértil de novo. É mais barato você comprar uma outra propriedade, aí começa a desmatar em uma outra propriedade. Então, assim, é bem complicado. Outro impacto também, né, a questão, né, da supressão da vegetação. Aqui, né, nós vamos ter, por exemplo, a utilização de um método chamado correntão. Professor, o que é o correntão? Você coloca uma corrente gigantesca, né, 2 tratores puxando um do lado do outro. Gente, a corrente ela não é grande normal, não, ela é 2 espessuras assim enorme. E aí ele vai puxando, carreando e levando toda a vegetação nativa. Isso daí é uma das piores formas, além, né, das queimadas. As queimadas, elas são muito utilizadas, né, óbvio, porque se tem queimada, ela vai tornar o solo o quê? Com poucos nutrientes, né? Vai ter poucos nutrientes. E aí a queimada ela vai ser muito utilizada para colocar a pecuária, porque a pecuária só precisa da área, né? Não precisa ter um nutriente no solo que o bichinho vai ficar em cima, tá bom? Outra questão também, a prática e a utilização dos agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes, né? Que aí, gente, vai contaminar uma série de coisas, como eu coloquei aqui, né? Coloquei nessa daqui, daqui, ó. O uso de agrotóxicos vai contaminar o solo, a água e o ar. Além disso, o agrotóxico, ele vai na fruta. E depois nós vamos fazer o quê? Comer ele, né? Então nós vamos ter 30% total dos agrotóxicos, eles vão permanecer na plantinha. Aí depois quem é que vai, ó, comer? Nós. Que coisa bacana, né? Coisa maravilhosa. Mas vamos aqui voltar. E aí, outro processo também causado aí, né, pelo uso exacerbado dos biomas, a erosão. Professor, o que é a erosão? É o processo de desagregação do solo, que ele vai ser apressado pela mão humana, de forma antrópica. E aí ele vai poder causar que a gente chama, né, de empobrecimento. Empobrecimento. A retirada dos nutrientes. E aí não é interessante, né? Então nós vamos ter alteração, né? Pode remover um substrato muito importante, muito rico. Aqui também ocorre o processo da lixiviação.
Quando eu coloco o gado, gente, o gado vai pisar. E a gente sabe que o gado, ele não é maneiro, ele é pesado. E a gente vai ter o processo de compactação do solo. Se o solo é compactado, a gente quer compactar, amassar, né? Deixar compactado, empurrar, tá? Aqui nós vamos ter a impossibilidade de infiltração de água. Não passa mais. E aí, por sua vez, não vai recarregar o solo, não vai ter lençol freático e nutriente passa longe, tá? Então aqui a gente vai ter uma série de problemas. Quando o solo não tem nutriente, ele fica mais vulnerável. Então pode ter mais ataque de pragas, plantas invasoras, né? Professor, o que seriam essas plantinhas invasoras? São aquelas plantinhas que não têm predador e que elas se desenvolvem muito bem. E aí que retira, né, o restante de nutrientes do solo, tornando o solo, mais uma vez, improdutivo, tá certo? Eita, professora, que é impacto. Gente, são vários impactos que a gente tem. Outra coisa, a questão da degradação de áreas bem extensas, né? Que aí a gente retira a vegetação nativa para colocar gado, para colocar agricultura, tá? Vai ter um aumento cada vez mais pela demanda de novas terras, porque muitas vezes, gente, é inviável, como a gente já falou, você fazer um manejo e tornar fértil de novo aquele solo. Aí o que é que eles fazem? Compra outro. É mais barato. E toda vida que a gente mexe com o meio ambiente, as formas e técnicas são caras, gente, não são baratas. Então é melhor você comprar o quê? Um novo terreno, é mais propício, tá certo? Aí eu coloquei aqui, a gente já viu nessa parte do uso do agrotóxico, lembrando que agrotóxico hoje é aconselhado se chamar de pesticidas. Tá? Foi aprovada uma lei o ano passado, em 2023, no qual falava justamente isso. Eita, como a letra ficou bonita. Vamos aqui botar, ó. Pesticidas. Certo? Professor, o que são os pesticidas? São produtos químicos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não esqueçam, produtos químicos, nos quais eles vão agir aí, né, para proteção da plantinha, mas acaba adentrando na planta e a gente come depois. É um veneno, né, que a gente chama de veneno. Não é à toa que a lei, gente, que aprovou, né, a troca dessa nomenclatura de agrotóxicos para pesticida era chamada de PL do veneno, porque é basicamente um veneno para a gente, para a planta, não só para as pragas, né? Vai matar a praga, mas matar a gente também no final das contas, tá bom? Então vamos fazer algumas questões para a gente deixar bem consolidado, né, tudo que a gente viu durante essa aula. Vamos lá. Na primeira questão fala o seguinte: leia o texto abaixo e complete com a definição correta das lacunas. A Tananã ocupa uma área de cerca de 844.453 km², o equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados da Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Rico em biodiversidade, o bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 591 aves, 177 répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixe e 121 tipos de abelhas. Tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais, deixa eu aumentar aqui a letrinha, uso sustentável e bioprospecção, que, se bem explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A biodiversidade ampara diversas atividades econômicas voltadas para fins agro-silvo-pastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêuticos, de cosmético, químico e de alimentos. Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo da lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável para fins cosméticos e industriais. Ao desmatamento industriais, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagem e agricultura. Frente ao avançado desmatamento, que chega a 46% da área do bioma, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Eita, aqui, gente, ele deu característica de quem? E aí, quem que vocês acham? Quando ele fala que passa, né, em vários estados do Nordeste, não tem nem o que titubear. Ah, professora, mas a Mata Atlântica, ela também passa.
Ok, mas, gente, a Mata Atlântica, ela não passa no Ceará. Ela não passa no Maranhão. Ela é da onde? Ela é do Rio Grande do Norte, até colocar aqui, ó. Ela vem do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ou seja, não pega o Ceará. E aí ela fala, também aqui, dá uma outra característica, né, com relação à biodiversidade, né? Então, é uma área que também vem sofrendo muito com o desmatamento. Gente, tem o pau da Caatinga, né, que teoricamente é seca. Floresta Amazônica, região norte, não é. Onde é que fica a Araucária? A Araucária, gente, ela fica ao sul, na região sul, né? Que aí são as matas de Araucária, das Araucárias. A savana é a denominação para o cerrado? Não, aqui vai ficar no continente africano mesmo, na África. E aqui nós vamos ter o quê? Nossa resposta correta é a caatinga, tá? Que tem suas plantinhas xerófitas ou xerófilas. Tranquilo? De boa? Vamos lá para a segunda questão. Sobre a Mata Atlântica, pode-se afirmar, é composta por um andar arbustivo bastante denso, em que as espécies mais características é o pinheiro do Paraná. Não, né, gente? Pinheiro do Paraná é caracterizado da Mata da Araucária, tá? A B é composta por uma vegetação arbórea esparsa formada por árvores de pequeno porte, parou bem aqui, grande porte, tá? A C é composta por aves de folhas largas, latifoliadas e perenes, possuindo grande variedade de epífitas. Gente, o que é perene? Que é permanente. São assim? Vamos deixar stand-by aqui. E a D é composta por vegetação xeromórfica, representada por, gente, parou bem aqui, ó, pequenos arbustos e árvores de pequeno porte, não, grande porte. Então, nossa resposta aqui é o item C, tá? Perenes e epífitas, né, que são grandes, tá? A terceira, a resolução do CONAMA número 392, de junho de 2007, classificou a vegetação primária e secundária de regeneração de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais. Com base no exposto, é correto afirmar que, vamos lá para a terceira. Ele fala o seguinte na A. A Serra Pilheira da Floresta Estacional semidecídua em estágio inicial é sempre presente e varia de espessura de acordo com a localização. Não, gente, ela vai ser sempre possuir a mesma característica, inclusive a espessura. A, B, são espécies indicadoras arbóreas no estágio inicial da floresta estacional decídua, Cecrópia, né, a Vísmia e a Solânio. Gente, ó, quando a gente fala desse tipo vegetacional arbóreo, né, no estágio inicial, que ela é pequenininha, não vai ter grande porte. Então, parou bem aqui. A nossa C. A Araucária angustifolia é uma espécie arbórea indicada na floresta umbrófila densa. Gente, a Araucária é da onde? Do sul. A D, já parou bem aí, né? A D, o estágio avançado é definido com a formação de 3 estratos, dócil, subdócil e subbosque, para todas as florestas do bioma da Mata Atlântica de Minas Gerais. Aí é o que a gente chama, que é o de grande porte, que é o que a gente viu durante a aula, que é justamente a nossa resposta, tá? Quando ele fala de subdócil, subbosque, gente, é com relação principalmente ao porte dela. A gente fala assim de um bosque, né? O bosque a gente tem a ideia de uma área de mata fechada, né? No qual nós vamos ter uma grande presença de vegetação, tá certo? Vamos para a quarta questão. Patrimônio do mundo, muito mais do que um símbolo de Belo Horizonte. Escolhida em plebiscito em 1995 e referência das famosas montanhas de Minas Gerais. A faz parte da... Esta serra abriga parte de 3 biomas brasileiros de relevância, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. E com extensão de 1,2 mil quilômetros quadrados, esta área forma um corredor natural de biodiversidade de Minas, passando pelo quadrilátero ferrífero, a divisa da Bahia com o Piauí. Assinar a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Gente, nós estamos falando que falou de BH, não pode esquecer da Serra do Curral. Não tem como esquecer. E da Serra do Espinhaço. Né? São muito emblemáticos. E quando fala de Minas Gerais e o símbolo de BH, ele fala bem aqui, ó. Ele já entregou, que é a Serra do Curral, tá bom? A quinta, as diferentes formas de relevo em Minas Gerais, somadas às especificidades de solo e clima,
propiciaram paisagens muito variadas, recobertas por vegetações características, adaptadas a cada um dos inúmeros ambientes particulares inseridos no domínio de 3 biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Sobre esses biomas, é correto afirmar que, vamos lá, a Caatinga ocupa uma região de clima semiárido, solos rasos e pedregosos, caracterizado pelo aspecto agressivo de sua vegetação e pela pobreza de recursos genéticos, o que se traduz, por exemplo, na baixa diversidade, parou bem aqui, baixa diversidade da fauna e da flora. Apesar da gente saber que é uma área que tem temperaturas elevadas, pouca disponibilidade de água, gente, a baixa diversidade não existe, tem uma grande diversidade. B. O Cerrado tem sofrido atualmente com a expansão da agricultura e da pecuária. Além disso, há problemas recorrentes do número reduzido de áreas de conservação e das dificuldades das fiscalizações para evitar a caça ilegal. Aqui está bem incoerente, mas vamos ver as outras. C. A Caatinga é um dos biomas que mais sofreu com a ocupação humana. Tem sido bastante reduzida pela expansão mineradora. Parou bem aqui, Não. D. A Mata Atlântica, apesar de estar reduzida a apenas 7% da sua cobertura original, é um bioma que está bastante protegido. Parou também. Bastante protegida, pobrezinha. É uma das mais ocupadas, né, pela questão da especulação imobiliária. Então, aqui, nossa resposta realmente é o item B de bola, tá? Com relação ao Cerrado, tá bom? Tranquilo? Gente, aqui o gabarito, né? Qualquer coisa, sigam nas redes sociais, que aí tem várias dicas bem bacanas para vocês e principalmente para auxiliar vocês aí nessa reta final pro concurso, tá certo? Um beijo e até a próxima!